A paz do Senhor para todos que estão na escuta desta mensagem que eu vou compartilhar nesta noite. E Deus propôs no meu coração para eu compartilhar nesta noite uma parábola que está no livro de Lucas, no capítulo 15 e o versículo 11. Uma parábola muito conhecida, é a parábola do filho pródigo. E foi uma parábola que foi dita por Jesus, e essa parábola traz para nós uma lição muito boa, muito importante e que a gente pode aplicá-la em nossas vidas. O versículo 11 do capítulo 15 de Lucas diz o seguinte: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha perdido-se e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ora, meus amados e amigos ouvintes da palavra de Deus, esta é uma parábola muito conhecida de muitas pessoas, e que essa parábola ela traz uma reflexão para as nossas vidas. O que é que nós
podemos extrair dessa parábola do filho pródigo, que na verdade deveria ser a parábola do pai amoroso, né? Essa parábola, ela traz um ensinamento para a gente que, na verdade, todos nós precisamos da ajuda do nosso pai. Por mais que nós sejamos pessoas imperfeitas, por mais que nós sejamos pessoas que erram, que não tem muito a oferecer, muitas vezes machuca o nosso pai, a pessoa que a gente ama tanto. Apesar de tudo que nós somos, nós temos a compreensão do nosso pai, que na verdade é o Pai Celeste. Fazemos muitas coisas erradas, e foi exatamente essa moral, a moral da história que Jesus ele quis transmitir para aquele pessoal que estava escutando ele. Foi justamente isso, que nós não somos pessoas perfeitas. Quem estava escutando Jesus foi os escribas, os fariseus, e esses homens eram os doutores da lei, estavam arrazoando nos seus corações, estavam murmurando, porque era que Jesus ele comia com os publicanos, os pecadores, as pessoas erradas. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Jesus estava junto com os pecadores, porque Jesus ele gostava muito de estar junto das pessoas, independente de quem fossem as pessoas. E os religiosos daquela época, eles ficavam arrazoando nos corações dele, porque é que ele diz que é homem de Deus, que é filho de Deus, que é santo, e está perto dessas pessoas que para a sociedade são pessoas que não têm tanto valor. Aí Jesus propôs 3 parábolas. A gente vê que é um conjunto de parábolas. Primeiro ele propôs a parábola da ovelha perdida, depois ele propôs a parábola da dracma perdida, e depois, por último, essa parábola do filho pródigo, que essa parábola é que vai explicar as outras 2 parábolas. Na verdade, o ensinamento que ele quis transmitir sobre a ovelha perdida foi que o pastor tinha 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, uma se perdeu fora do aprisco, saiu do aprisco. Quando Jesus falou dessa parábola, ele terminou de dizer essa parábola da ovelha que se perdeu e que o pastor foi atrás da ovelha, trouxe a ovelha e deu uma grande festa, né? Quando Jesus terminou de falar essa parábola das ovelhas, ele começou a falar a parábola da dracma perdida, que uma mulher tinha 10 dracmas e uma se perdeu dentro de casa. Ela pegou e acendeu a candeia, varreu a casa, procurou até encontrar. Encontrando, deu um banquete, convidou as amigas, as vizinhas, fez uma festa. Quando Jesus terminou de explicar essa parábola, de dizer essa parábola, começou a falar da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, nesta parábola, o pai tem 2 filhos. Um pediu a herança, o que cabia para ele, e o outro não pediu nada. O que eu acho interessante é que o pai, ele repartiu os bens entre os 2 filhos. Ora, se só um tinha pedido a parte que cabia para ele, por que é que o pai repartiu para os 2, se foi só um que tinha pedido a herança? Então, a gente vê que o pai, ele está querendo, ele está sabendo de algo mais profundo. A gente percebe que o pai, ele viu que um filho tinha pedido a herança, o outro filho não tinha pedido, mas estava indo no mesmo caminho que aquele filho que foi embora, aquele que ficou também estava com os mesmos pensamentos. Foi mais ou menos isso. Eu percebo nesta parábola que o amor do pai em ter colocado os bens na mão desse filho, o amor dele não foi um amor simples, não. Ele deu esses bens, ele repartiu esses bens, e ele repartiu com o coração partido, com certeza.
Ele sabia que esses bens na mão daquele menino ia se dissolver rapidamente, não ia demorar muito. Eu entendo nesta parábola que o pai daqueles dois homens, ele deu aqueles bens para ele e viu que ele ia desperdiçar aqueles bens, mas ficou na dele. Isso quer dizer, amados, que essa parábola diz pra gente é que o nosso Pai, ele nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós bem queremos fazer das nossas vidas. Nós temos a liberdade de fazer o que a gente quer com as nossas vidas. O Pai não impede a gente de fazer nada. Ele não impede, ele dá tudo o que a gente quer. Agora, se a gente planta, a gente colhe. O que foi que esse filho plantou? Primeiramente, desrespeito com o seu pai. Ele não tinha que pedir a sua herança, porque o pai ainda estava vivo. O começo do erro dele foi desrespeitar, desonrar o pai dele. Então, a gente já vê que esse filho já começou errado. Muito bem, o pai liberou aquela quantidade de bens. Tudo bem. Aquele filho pegou, foi embora. Começou a sua vida sozinha, longe do pai. Veja que quando ele foi embora, diz a palavra de Deus que ele gastou tudo o que tinha. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que nós, longe da presença do Pai, só vamos ter percas. Não vamos conquistar nada se estivermos longe da presença de Deus. Esse filho continuou a viagem dele e foi desperdiçando dia após dia os bens dele. Quantas pessoas que desperdiçam a sua vida dia após dia, vai desperdiçando e chega um momento que não tem mais saída, chegou no fim do poço, não tem mais para onde ir. Ainda bem que este filho, ele conseguiu cair em si. Ainda bem, porque tem pessoas que saem da presença de Deus e não conseguem mais voltar. Muitos não conseguem mais voltar. Ainda bem que esse conseguiu cair em si, viu que errou, que estava errado, que estava vivendo uma vida dissoluta, terrível, longe da presença de Deus, caiu em si e pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E voltou. Atitude, esse homem, ele teve atitude de voltar. Voltou. Chegando perto do pai, ao invés de o pai tratá-lo com desdém, você perdeu, rapaz, você desperdiçou. Não, o pai tratou ele com amor. É tanto que mandou tirar aquela roupa velha, colocou roupa nova, colocou o anel do dedo como símbolo da herança, colocou sandália nova, recebeu com festa. A gente vê e percebe que mesmo a gente estando errado, no erro, nós estando cheio de pecados, cheio de defeitos, cheio de falhas, o nosso Deus nos ama mesmo assim, do jeito que nós estamos. Do jeito que a gente é, Deus nos ama, independente que a gente tenha perdido ou não. Da forma que nós somos, Deus está sempre de braços abertos a nos esperar. E o pai recebeu. Mas, amados, me chama a atenção também nesse texto é o seguinte, que o filho que ficou em casa, ele não gostou do que o pai fez. Veja que o que saiu tinha se perdido, mas o que ficou em casa, já que ele não gostou da atitude do pai, já que ele não gostou que o irmão dele voltou, isso está mostrando para todos nós que aquele que ficou em casa também não tinha um coração puro, também não tinha o essencial na vida do ser humano, que é o amor. O amor está acima de qualquer bem. Observe que o que ficou em casa, ele apontou logo para o irmão que tinha perdido os bens. Ele não disse assim: meu irmão voltou, perdeu os bens, mas está com vida. Não, ele disse logo:
foi logo apontando, discriminando o irmão dele porque tinha perdido os bens. Veja que os bens para aquele que ficou em casa tinha mais valor do que a vida do próprio irmão. Então a gente percebe que aquele que ficou em casa também estava perdido. Ora, quantas pessoas que não saiu da presença de Deus estão na presença de Deus, estão na igreja, estão servindo a Deus, mas, amados, na verdade, o amor está muito longe daquele coração, daqueles corações das pessoas que estão, muitos que estão, não são todos, mas muitos que estão vivendo aparentemente uma vida de cristão, mas as atitudes não condiz com a vida de cristão, que a vida de cristão tem que ser embolsada, envolvida no amor. Se não tiver amor, Paulo, ele escrevendo, ele disse: se não tiver amor, é mesmo que um sino, só faz zoada. O importante, a base de tudo na vida é o amor. Se você estiver na igreja, se você dizer que está servindo a Deus, você pensar até, eu sou crente, eu tenho um título, eu tenho um diploma de pastor, mas se você, mesmo sendo religioso e não tiver amor, não adianta a sua religiosidade. Não adianta você estar vivendo uma vida de maquiagem, de aparência, como estava vivendo muitos religiosos daquela época, sabe? Essa parábola Jesus falou justamente para os religiosos. Os religiosos, eles que diziam que era homem de Deus, diziam que era povo de Deus, mas estavam cheios de ódio, cheios de rancor, cheios de tanta coisa que não presta. Era isso que estava simbolizando aquele filho que estava ali na presença do pai. Tinha muitos religiosos que diziam que era santo, batia no peito e fazia aquela maquiagem todinha. Aparentemente era muito santo, mas Jesus uma certa vez disse: vocês são sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas são podres por dentro. Então, amados, tem muitas pessoas assim também. Muitos dizem, mas na verdade não são. Então, mas o importante, eu não quero focar no que se perdeu e que voltou, nem quero focar no que estava perdido dentro de casa. Eu quero focar, trazer essa mensagem focada para o Pai. O Pai amoroso, que tanto recebeu aquele que foi embora e voltou sem nada, como também foi lá perto daquele que estava perdido dentro de casa e explicou para ele que o importante não é o bem, os bens, o importante é a vida. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Existe um Deus que está olhando para mim e para você. Existe um Deus, o Deus que criou todas as coisas. Ele é o próprio amor. Ele enviou o Filho dele para resgatar eu, você, todos nós, da nossa vã maneira de viver. Eu não sei como se encontra a sua vida, se você foi embora, desperdiçou tudo, se você diz que está na presença de Deus e na verdade, no íntimo, na alma, no profundo, você está distante de Deus. Eu não sei como está a sua vida. Eu quero dizer uma coisa, que existe um amor sobrenatural. Existe um Deus que ama você incondicionalmente, independente de quem você é, de como você esteja, da maneira que você esteja. Existe um Deus que quer te libertar, quer te salvar. Existe um Deus que quer reatar a tua aliança com Ele. E se você quer fazer isto, se você quer reatar a aliança com Deus, aonde você estiver, nós vamos entrar na presença de Deus e neste exato momento nós vamos te apresentar a Ele novamente. A palavra de Deus diz: quando dois concordam na terra, no céu também há uma concordância. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai lhe receber do jeito que você está. Importante
é que você volte para o Pai, converse com o Pai, mas converse com o coração contrito, converse com o verdadeiro entendimento de que está se arrependendo da sua vã maneira de viver, do jeito que você está vivendo. E neste diálogo que nós vamos ter com o Senhor, a partir de hoje, você decida mudar de vida. A sua trajetória que antes você estava caminhando, estava andando, você dê uma meia volta da onde você estava caminhando e agora comece a caminhar na presença do Pai. Você vai viver uma nova história. Você vai virar a página da sua vida, aquela página tão suja, tão ruim que você passou. A partir de hoje, a partir deste exato momento, você vai começar a viver em novidade de vida. Então, é isso que eu quero fazer um convite para você nessa noite, para você se entregar novamente ao Pai, voltar para a casa do Pai, voltar para a presença de Deus. Vamos orar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, esta pessoa, Pai, que está neste exato momento na Tua presença, este filho, Senhor, que se perdeu, mas agora está de volta para a Tua casa. Esta pessoa, Senhor, que fez tantas coisas que não Te agradou, esta pessoa que fez tantas coisas que não foi bom para ele, mas está arrependido. O Senhor conhece o íntimo, a alma, o coração deste ser. Senhor, a Tua palavra nos diz que quando duas pessoas concordam na terra, no céu também uma concordância. Eu não tenho dúvida nenhuma, Senhor, de que os céus estão concordando agora com uma nova aliança que está sendo firmada neste exato momento. Recebe, Senhor, esta vida na Tua presença, no Teu aprisco, na Tua casa de volta, e que esta pessoa, Senhor, se firme na Tua presença e seja um instrumento nas Tuas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Meu amigo, eu quero dizer para você que você não fique sozinho. Procure uma igreja aí próxima da sua casa e continue nessa caminhada. Não pare. Procure servir a Deus com muita fidelidade. Procura te apresentar como um servo aprovado ao Senhor. Amém? Que Deus continue te abençoando, nos abençoando. Fica aí um abraço bem forte do pastor Erivaldo Santos. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.